Eu fico muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor. Pode se sentar, pode se sentar. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu tenho muito prazer, eu tenho uma relação muito íntima com o Espírito Santo de Deus. Está ali, né? Nascendo do Espírito Santo. Eu creio no Jesus, em Deus, mas eu gosto de ter essa intimidade com o Pai, com o Espírito Santo. Porque é Ele que me conduz, é Ele que te conduz. Ele é o dono desta obra, amém? Eu vou falar aqui de um livro do Evangelho de João, capítulo 3. Irmão, pode abrir a Bíblia, por favor? Em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. O Evangelho de João, ele é um evangelho, segundo os estudiosos, ele é um evangelho ímpar. Por quê? Porque ele é diferente dos outros em algumas partes. Os Mateus, Marcos e Lucas sempre tem algo parecido um com o outro, né? E João também tem algumas passagens bíblicas, né? Mas tem umas passagens que tem João que não tem nos três. E eu gosto desse livro de João porque ele fala de algo muito especial que eu tenho com Deus. Quando eu vejo João mais para frente, João vai também ter a oportunidade de falar em Apocalipse, em 1 João, né? 2 João, 3 João. Então João foi um dos 3 apóstolos de Jesus. Aquele apóstolo a quem a Bíblia diz que Jesus, ele reclinava a cabeça em Jesus. E quando eu leio esse evangelho, tem uma parte que me chama a atenção, que me chamou mais atenção, que está no versículo 3. Queria compartilhar com os irmãos. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Diz assim a Bíblia. O primeiro título é: Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido é carne, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso? Necessário vos nascer de novo? Aleluia. Preste atenção nesse versículo. E o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Um homem vai até Jesus e vai perguntar para ele, vai falar com ele. Nicodemos era um dos fariseus. Naquela época existia 4 seitas, né? Na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os essênicos e os zelotes. E Nicodemos era um dos príncipes. E ele vai de noite. O interessante nessa passagem é porque um homem vai procurar Jesus de noite. Porque se ele fosse de dia, o pessoal do Sinédrio ia chegar para ele: o que você está procurando Jesus? Por que você está procurando? O que você está fazendo lá? Aí ele foi de noite, onde ninguém queria ir na madrugada. Ele foi lá de noite falar com Jesus. Só que o que ele fala para Jesus? Este foi ter de noite que Jesus disse: Rabi, bem sabemos. Então, não só Nicodemos sabia, outros também sabiam. E era da corte também. Fazia o clero junto com Nicodemos. Então eu falei assim: se Nicodemos sabia quem ele era e que vinha da parte de Deus, o que ele foi fazer aquela hora da noite para falar com Jesus? Eu fiquei me fazendo essa pergunta. E quem era esse homem que foi procurar Jesus de uma forma sorrateiramente na noite, porque sabia que se fosse presente ele ia ser descoberto, iam falar de Nicodemos? Ô Nicodemos, você vai procurar Jesus? Você vai na madrugada? Pensei que você fosse procurar Jesus por outra coisa. Na madrugada você vai procurar Jesus e Jesus vai te falar isso. E muitas das vezes é assim que acontece. As pessoas chegam à casa de Deus de mansinho, devagarinho, senta no banquinho lá no cantinho, pensa, parece até que nunca ninguém viu ele, mas o Espírito Santo está vendo você. E ele estava falando do novo nascimento. O crente tem que passar por essa experiência de nascer de novo. Jesus, quando se batizou nas águas, eu tenho aquilo para mim. Ele se batiza, João levanta e o Espírito Santo se apossa dele. É o que acontece no batismo, pastor. A gente se batiza e automaticamente o Espírito Santo está conosco. É nos revelado que nós temos Deus, que agora é uma nova vida. Só que Nicodemos não entendia isso. Nicodemos conhecia a Torá, conhecia os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele estava se perguntando, ele foi perguntar para Jesus: Jesus, mas como é que é isso? Eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Como pode ser isso? E Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso ficou confuso na cabeça de Nicodemos. E às vezes também fica confuso quando a gente fala para o irmão: você tem que se batizar, entregar sua vida para Jesus. E a pessoa fica com medo, com receio de fazer essa entrega. Mas ela tem que entender que quando ela sai das águas, quem se apossa dela é o Espírito Santo de Deus. É aquele que tem o poder que a partir desse momento de fazer valer todas as coisas na sua vida, dar sentido à sua vida. E é assim que acontece na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus e se batiza. Algo novo acontece na vida dele, algo novo se extrai dele, e ele nasce uma nova criatura. E a partir daquele momento, ele passa a ter uma força que ele nem conhece ainda, mas com o tempo ele vai passar a conhecer. Para Nicodemos era impossível estar pensando nisso. Acredito eu que de repente Nicodemos chegasse ao ponto de chegar lá para o pessoal e falar assim: aquele homem lá é maluco, como é que eu vou nascer de novo? E o interessante é que quando você vai ler mais para trás,
você vai ver que Nicodemos, junto com Jesus de Arimateia, José de Arimateia, foi que tirou o corpo de Jesus. A Bíblia diz, lá no capítulo, acho que 18, que fala que José de Arimateia foi pegar o corpo de Jesus. A Bíblia fala que o discípulo José de Arimateia foi pegar o corpo de Jesus, e quem estava com ele era Nicodemos. Aí você vê um homem que a gente não ouve mais falar, a não ser nessas duas partes, nesses 2 versículos. E eu fiquei pensando comigo, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Assim que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu entreguei minha vida para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E eu falei: Senhor, se assim aconteceu com o Senhor vai passar nesse momento a dirigir a minha vida. O Espírito Santo tem que conduzir a minha vida. E eu tenho pedido a Deus para isso, para que o Espírito Santo conduza a minha vida. E eu tenho a certeza que Ele tem conduzido, mas eu ainda preciso melhorar. Eu preciso fazer igual o pastor acabou de falar aqui. A gente tem que dar um passo. A gente tem que tomar uma atitude. Porque esse homem, ele conhecia tudo, ele sabia de tudo, mas faltava nascer de novo. Eu falei: Senhor, todo dia eu quero nascer de novo. Todo dia. Quando eu estava batizando na outra igreja, eu falei assim, a gente descia as pessoas, ele levantava. Eu falei: Senhor, eu quero descer as águas de novo. Se eu pudesse descer as águas todo dia, eu descia as águas. Eu quero ficar imerso no Espírito Santo de Deus. Porque só assim, você imerso no Espírito Santo de Deus, não vai ter obstáculo. Ainda que tenha obstáculo, mas você vai vencer o obstáculo. Porque em vez de você olhar para o seu problema, como já foi falado, você vai olhar para o Criador. Você vai olhar para Jesus. Você vai olhar para falar: Senhor, Espírito Santo, eu não aguento mais. Quantas pessoas falam: eu não aguento mais? E o Espírito Santo vem, usa alguém para falar ao meu coração, para falar ao teu coração. Tem alguns versículos que eu separei, que diz assim: Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração ou o novo nascimento espiritual. Sem um novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Receber a vida eterna e a salvação mediante a Jesus Cristo, apresentarmos e seguir importantes fatos a respeito do novo nascimento. Eu separei alguns fatos aqui e vou ler com os irmãos. Não precisa abrir a Bíblia, tá? A regeneração é uma nova criação, transformação da pessoa. Romanos 12, 2. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Efetuada por Deus e o Espírito Santo. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus, ela é outorgada ao crente. 1 João
5:1. Eu estou lendo alguns capítulos que vão testificar o que a gente está falando. Todo aquele que crê em Jesus o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que o ama é o que gerou também, ama ao que dele é nascido. A regeneração é necessária porque a parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerente, é pecadora, incapaz de obedecer e de agradar a Deus. Romanos 8, 7 ao 8. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A regeneração tem um lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volte-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela envolve mudança na vida do pecador, em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Assim como uma pessoa nasce do Espírito e recebe a vida de Deus, também pode extingui-la, sabia disso? Romanos 8, 13. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito, mortificaste a obra do corpo e vivereis. O Espírito Santo é aquele que dirige, ele é o diretor geral da obra de Deus. Por quê? Porque Jesus está com o Pai. E quem está com a gente? É o Espírito Santo. É Ele que é o dono da obra. É Ele que dirige tudo. Paulo uma vez disse, uma vez eu já até falei isso, ele estava querendo ir para um lugar e o Espírito Santo dirigiu ele para outro. E ele estava querendo ir para outro lugar, o Espírito Santo vai dirigir ele para outro. Então quem dirige a minha vida e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu separei 6 coisas aqui. Eu não vou dizer o versículo todo. João 16, 8. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus. João 16, 8. Está assim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Porque é Ele quem convence. Mas Ele não está em você, não está em mim. E muitas vezes as pessoas pensam e acham assim. Quando são as pessoas que falam assim, poxa, eu estava pensando em fazer isso. Será que isso é de Deus, cara? Às vezes a pessoa fica com dúvida. E Deus quer usar ela, mas ela fica com dúvida. Você tem que ter convicção que é Ele que convence. Regeneração e renovação. Habitação. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você pode louvar a Deus por isso?
Creio que somente a pessoa nascendo do Espírito Santo tem a maior absoluta certeza de que o Espírito de Deus habita dentro dela. Estou verificando claramente quando a pessoa está em comunhão com aqueles que também nasceram do Espírito, pois o assunto gira em torno das coisas espirituais. A profunda alegria e convicção na presença de Deus. Quem lembra daquele dia na casa blindada em que estava Telmo, estava eu, estava o Tiago, e eu acho que o Frank também estava, não sei se o Frank estava. E começamos a falar das coisas de Deus ali, né, naquela hora, naquele momento. Aniversário da irmã lá, né? Aniversário da irmã. E a gente estava começando a falar de Deus e, pastor, daqui a pouco um fala assim, estou sentindo a presença de Deus. E o outro, o assunto, ele ficou de uma tal forma em que a mesa foi tomada ali e o Espírito Santo de Deus estava ali. A gente estava sendo ministrado e havia uma profunda alegria no nosso coração. Parece que a gente não queria nem ir embora. Parece que a gente queria ficar louvando e glorificando o nome do Senhor, porque um vinha com uma palavra, o outro vinha com outra palavra, e isso estava sendo testificado, porque Deus estava ali no nosso meio. Quando são as pessoas que vão para alguns lugares e as conversas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor, e não sente a alegria, não sente o prazer, porque o Deus não está no lugar. E não é uma alegria momentânea, não é uma coisa que paira e tal, e depois vai embora, não. A gente fica com sede, com a sensação de querer mais, com a sensação de falar, Espírito Santo, vai falando mais, porque nós estamos aqui, e é uma coisa gostosa, prazerosa. Revestimento de poder, santificação, direção. João 16, 13. Isso é maravilhoso. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quantas são as pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Em Mateus 10, não precisa abrir, Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, eis que eu te dou poder para expulsar demônio, para pregar o evangelho, para levar a palavra do reino, para batizar. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Mateus 10. E chamados os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem de toda enfermidade e de todo mal. Ora, os nomes dos 12 eram Presbítero, Evandro, Diaconisa Valdeia, Evangelista Lourdes. Ele está delegando poder para a gente. Ele está delegando poder para mim e para você. E aqui, quando ele delega esse poder, é uma coisa nova, é como se fosse o Espírito Santo sendo liberado nesse momento, pastor, para eles, para uma finalidade, porque o Espírito Santo ainda não tinha surgido ainda no meio deles, porque Jesus ainda não tinha morrido. Então, foi para uma finalidade, e os discípulos comprovaram que eles fizeram milagres, curas, ressuscitaram. Teve um dos discípulos que chega até Jesus e fala, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome.
Então foi para uma finalidade. Mas quando chega, pode deixar cair, não tem problema não. Mas quando chega, em Atos 1, em que eles estão todos reunidos, pastor, quando chega em Atos 1, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece no meio deles. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Foi necessário soprar o Espírito Santo sobre os discípulos para que eles pudessem pregar, porque daquele momento eles iam passar por cada coisa. E se eles não tivessem o Espírito Santo, se não fosse soprado sobre eles não iam aguentar. Muitas vezes a gente está assim, como já foi falado, a gente não consegue aguentar, a luta está grande. Mas chama a presença do Espírito Santo. Chama a presença do Eterno, do Espírito Santo. Porque Ele pode te consolar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dirigir. Está difícil, mas você não conhece, você não sabe o que eu tenho enfrentado. Mas é o Espírito Santo que te dirige. É o Espírito Santo que me dirige. Eu tenho a certeza, irmãos. Mas mais para frente, vocês que vão se batizar, vocês vão entender isso com mais clareza, porque o Espírito Santo ele vai falar com vocês de uma tal forma que vocês vão: mas eu não consigo entender muita coisa. Tudo bem que você não consegue entender muita coisa, mas o Espírito Santo ele vai te revelar, ele vai te avisar. Essa semana uma pessoa entrou no carro e falou assim: você é crente? Eu falei: eu sou crente mesmo. Falou: você é crente? Eu sou crente. Mas por causa de quê você está me perguntando isso? É porque parece. Eu falei: glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso que você está reconhecendo. Mas o que você quer de mim? Já fui perguntando logo, né? A pessoa falou: estou afastada dos caminhos do Senhor. E eu tenho procurado pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me envia as pessoas que estão afastadas, pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, para que eu possa falar do amor de Deus. Foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor me escolheu. Porque eu pedi tanto: Espírito Santo, vem, mas vem para quê? Para que eu quero o Espírito Santo na minha vida? Para quê? Tem que ter uma finalidade. Você quer o Espírito Santo só para dizer que você tem um Espírito Santo? Ou você quer o Espírito Santo para dizer, ou para fazer, ou ser usado pelo Espírito Santo? E Nicodemos não estava entendendo nada disso que Jesus estava falando para ele. Tem que nascer de novo. Nicodemos ficou se perguntando. Imagine quando eu entro na história, parece que eu me transporto para aquele momento lá e fico olhando assim, Nicodemos perguntando a Jesus. A Bíblia vai dizer que no livro de João existe 7 sinais. Existem 7 declarações, existem 7 sermões, e nós acabamos de ler um sermão agora, em que Jesus estava falando para Nicodemos. Naquela época existia uma grande heresia, porque quando
João escreve esse capítulo, quando João escreve isso aqui, os estudiosos dizem que foi depois da morte de Jesus, mais ou menos 80, 90 depois de Cristo. E existia um no meio deles que estava com uma heresia. E aonde o apóstolo João, ele foi incitado em Éfeso a escrever esse texto, a escrever a parte dessa Bíblia, para acabar com a heresia, para acabar com aquilo que estava entrando dentro da igreja. Porque e João vem falando que Jesus é o Filho encarnado de Deus, e muitos deles estavam destoando a mensagem de que era pregada naquele momento, até mesmo do Espírito Santo. E ele tinha que escrever. E quando eu me aprofundo nesse livro, eu gosto muito da Bíblia, mas eu me identifico com o João, porque o João tem uma forma carinhosa de tratar, uma forma amorosa, e ele vem dizendo claramente como que ele pensava a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E o interessante, quando o sopro do Espírito Santo, naquele momento em que Jesus estava, Tomé não estava ali no lugar naquele momento, tinha um discípulo que não estava ali, que mais tarde, mais para frente, você vai ver, se você for ler, que Tomé entra e falando para Tomé, depois de Tomé ter curado, ter feito milagres, e falaram para Tomé, o mestre esteve aqui, e ele falou, eu só vou acreditar se ver o lado dele, se ver isso. Depois Jesus aparece, manda para Tomé, põe o dedo por aqui, põe o dedo aqui, e ele reconheceu o mestre, mas Jesus falou para ele, foi claro para ele, falou, agora você só entende porque me vê, muitos crerão e não me virão. É a geração de hoje, a gente não viu Jesus, mas nós cremos que Ele existe, nós cremos no Filho de Deus, a gente entregou a nossa vida e o Espírito Santo está em mim, está em você. Mas sabe, pastor, como eu disse aqui, se você não conservar esse Espírito, você perde. E como é que a gente conserva o Espírito Santo? Isso é maravilhoso. Atos 2. E eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser igual a esses aqui. Eu falei, pastor, eu quero ser igual a esses. Eu falei, Senhor, eu quero ser igual a esses aqui. Senhor, eu não quero saber mais nada desse mundo, eu quero ser igual a esses aqui. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendo, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aleluia. Irmão, se você viver isso aqui, se você quiser viver isso aqui, tu vai conservar o Espírito Santo de Deus em você. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer. Nesse povo aqui não tinha heresia. Nesse povo aqui não tinha mais, mês. Nesse povo aqui não tinha a vaidade, não tinha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou pastor. Nesse tempo aqui não tinha nada disso. Tinha todos perseveravam na doutrina. E o Espírito Santo, quando desceu no dia do Pentecostes sobre essas pessoas, o que aconteceu? Pedro teve que tomar a voz e falar, esses aí não estão malucos nem doidos não. Esses aí. Aí perguntaram, e agora, o que a gente vai fazer? Aí Pedro fala assim no 38, e disse-lhe Pedro,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Aleluia. Pedro estava só confirmando que quando a pessoa batiza, recebe o dom do Espírito Santo. Mas a gente tem que conservar isso. E como é que a gente conserva? Atos 2:42. Deus falou comigo profundamente, pastor, nesse versículo aqui. Eu fiquei lendo, eu falei, meu Deus, que coisa rica, que coisa bela, que coisa bonita. Os irmãos tinham necessidade. Eu tinha necessidade, pastor, toma aqui o pão. Tinha necessidade. Eu vou vender minha propriedade, vou depositar aos pés dos apóstolos. Esse mundo está tão cruel, gente. Se a gente não pensar como Atos 2:42, como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir conservar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Como é que nós vamos dizer para a pessoa que está do nosso lado que nós temos Deus se a gente não tem compaixão do próximo? Como é que a gente vai fazer igual aquele samaritano, como foi pregado aqui pelo presbítero Franklin? Muitas pessoas passam de largo, muitas pessoas passam e vão embora. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim que eu não tenho feito isso, Senhor. E quando eu li isso aqui, pastor, eu falei para Márcia, Márcia, larga tudo. Vamos largar tudo, não quero saber de nada. Eu quero saber de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas no meio da rua. Eu quero levar a palavra, eu quero levar a vida, porque essa igreja é uma igreja que resgata, ativa e conduz as pessoas ao reino dos céus. E eu falei para o Senhor lá fora, pastor, eu vou ombrear contigo. Não é que o Senhor ouviu o que eu falei com o Senhor lá fora. Eu falei, se eu pudesse, eu vou largar tudo só para seguir o Senhor e falar para o Senhor, Senhor, me usa, me leva onde tem uma pessoa aflita, onde tem uma pessoa necessitada, me leva onde tem uma pessoa desesperada, precisando ouvir a sua voz. E quando eu saio para pregar, não é meu mérito não, é do Senhor, porque foi isso que Ele implantou em nós. E de pregar o evangelho, quando eu vou evangelizar, eu não gosto de dar apenas o folheto, eu não entrego o folheto, eu tenho que falar algo para a pessoa. Eu tenho que falar só aquela pessoa, eu puxo a pessoa, eu travo a pessoa vai para o lado, eu travo daqui, eu travo dali, a pessoa, quando eu ver a pessoa não consegue, eu tenho que falar de Jesus, e agora? Essa semana a gente está evangelizando, e o irmão Marco, ele fez uma oração tão linda pelo aquele garoto. O garoto estava escrito assim, Isaac. E eu falei, Senhor, o que eu vou usar para falar de Jesus para ele? E quando eu li o nome Isaac, eu falei, você tem um nome bonito, Isaac. Aí dali Deus começou a falar, falei, Marco, ora por ele. E o Marco fez uma oração tão linda para aquele jovem. Ele falou que vai na igreja hoje. É isso que me alimenta. O que me alimenta é sede de alma. O que me alimenta, eu falo, Senhor, como é que eu vou conservar o Espírito Santo? Eu só conservo o Espírito Santo dessa maneira, pastor, indo e pregando o evangelho, falando de Jesus. A todo momento eu falo de Jesus. Eu não quero saber se a pessoa vai gostar, se a pessoa não gosta, mas eu fui escolhido para essa missão. Eu e você fomos escolhidos para essa missão. A gente estava na outra igreja, eu e a Márcia. Eu virei para o pastor, falei, pastor, eu quero te ajudar. Ele virou para mim e falou assim, vai ser líder disso, aquilo, outro. Falei, não quero. Eu vi que na sexta-feira o teu culto precisa disso, daquilo, outro. Ele falou, é verdade, então para que o senhor está mandando? Eu vou ser líder de célula, não quero estar junto, nem que seja para estar oração lá atrás. Quando ele, não. Falei, então tá bom, o pastor Alexandre me convidou. Falei, estou indo de qualquer jeito, quero nem saber. E eu gosto disso. Eu gosto de desafio, pastor. Eu gosto de desafio.
desafio vai gerando em mim uma vontade tremenda de continuar. Vamos ficar de pé. Quero fazer algo aqui nesta tarde. A gente vai buscar o Espírito Santo de Deus em oração. Pastor, pega o microfone aí, pastor. Tem quantos microfones aí? Mais 2. Vem cá, presbítero Evandro. Evangelista Cleide. Se tivesse mais... Rodrigo, vem pra cá também. Tu vai soprar esse microfone. Vem pra cá. Aleluia. Não tem microfone não, mano, mas tu vai soprar junto comigo. Já foi pregado aqui que eu só posso dar aquilo que a gente tem. A gente só pode dar o que tem, pastor. A gente não pode dar o que a gente não tem. O que nós temos de graça, nós vamos dar de graça. E o Espírito Santo está em cada um desses ministros aqui. E você também. Mas quem precisa nesse momento desse sopro? Você que precisa desse sopro, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Aleluia. Fica aqui, pastor. Vem, Rodrigo. Vamos ficar enfileirados aqui. Só tem 2 pessoas aqui que precisam? Ah, tá. Já tá aqui, não. É para soprar. Você vai soprar. Deus colocou isso no meu coração. Vamos soprar o Espírito Santo, pastor. Fica ligado com Deus que você vai receber o Espírito Santo nesta tarde. Presbítero, quando eu dizer 1, 2, no dedo, nós vamos soprar. Sopra no microfone. E o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você nesta tarde. Você aí que está tá nos vendo, coloca a sua mão no seu coração. Aleluia. 1, 2, 3. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba o Espírito Santo na sua vida. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero receber mais de ti. Espírito, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa tarde. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus. eu quero viver algo novo.
Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como, desce, 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 incendeia, 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 incendeia. É hoje. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. O Espírito está aqui. O Espírito está aqui. O Espírito está aqui. É hoje o dia Ele marcou pra você. O Espírito se move aqui. O Espírito se move aqui. Enquanto estamos aqui sobre a sua vida, Andresa, eu vejo descendo uma couraça, uma roupa, aleluia, um revestimento, um rebrachúria, um revestimento na tua saúde, ó. A unção chegou, a unção chegou. Aline, ora pela Márcia. Incendeia, incendeia. A obra começou.
passei pelaquela porta hoje, agora, quando eu cheguei aqui, eu passei. A unção me tomou todo. Eu falei com quem estava aqui já. Algo tem diferente aqui hoje. A unção chegou aqui. Aleluia. E o Espírito Santo, eu falei, ele não depende de quantidade para agir. Ele depende de sedentos para agir. Quem tem sede. Aleluia. Deus abençoe, evangelista Márcio, por essa palavra. O tempo todo você pregando, sentindo a presença de Deus, a unção do Senhor. Aleluia. Aproveita a hora e ora que ora o varão aí. Aleluia, que estava lá de plantão. Oh, irmão, levante a sua mão da glória, que eu sinto a graça. A gente vai para Campo Grande agora como? Hein? Voando. A gente vai voando. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Queremos te louvar nessa noite pela tua presença, queremos te louvar nessa tarde pela tua graça. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor separou o teu povo para estar aqui e falou e tratou conosco, Pai. Eu quero, Senhor, pedir agora que estaremos indo para cá, um grupo estará indo para Campo Grande, que o Senhor possa ir conosco e chegar lá, Senhor, a tua unção já possa, Senhor, tomar conta daquele lugar e que haja a manifestação do teu poder sobre a tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, nos guarda, Senhor, e continua movendo a tua igreja ao sobrenatural, de maneira que seja supernatural, no nome de Jesus. Aleluia. Produzir para o teu reino de amor. A graça do nosso Senhor e Salvador, a comunhão dos apóstolos, dos servos que mantinham na doutrina, crescendo, compartilhando, seja com cada um dos irmãos, seja com cada um dos irmãos que aguarda a vinda do Filho de Deus. Quem espera a vinda do Filho de Deus, quem espera a vinda, diga amém. Quem espera a vinda, diga amém. Quem está pronto, quem está pronto,
pronto, quem está pronto, quem quer ver o Senhor, diga amém. Eu quero viver, eu quero nascer, eu quero crescer mais e mais. Eu quero nascer, eu quero